terra das emoções, território brasileiro. É o vento que move o destino e o coração do guerreiro. Quando eu comecei a velejar e fiz a minha primeira kite trip, eu me apaixonei, eu fiquei louco e vi como funcionava, né? E no Calangão, né, que a gente considera eles como os pioneiros, né, em organização de kite trip, veio a ideia de fazermos a nossa. A gente começou a tentar dar uma cara melhor, uma forma melhor, uma organização melhor. E a galera tá amarradona, tipo, etiquetar as bagagens, a quantidade de carro para o número de pessoas, né, os hotéis, né, porque é complicado, não é fácil. Para você ver, teve gente que se inscreveu no dia do evento. Então, para chegar aqui e tá o quartinho dele lá pronto, então foi uma missão, né? O ponto principal quando a gente pensa numa trip, né, cara, é a segurança na água. Segurança na água, né? Porque a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Então, assim, aparentemente, a gente está fazendo um trajeto que é seguro, né? Mas tudo pode acontecer, né? Então, você lida com a vida dessas pessoas, com a vida das famílias dessas pessoas. Então, esse é um dos pontos que mais, assim, nos preocupa sempre, né? E a gente procura dar os apoios que são necessários, mas sempre consciente de que nunca vai ser suficiente plenamente, né? A gente está sempre sob riscos e isso tensiona demais, né, o momento da trip. Sempre quando a gente chega ao final de cada trecho, sempre é um momento de muita alegria quando você olha para a galera toda que chegou, mesmo aqueles que não conseguiram vir por água, porque o carro de apoio trouxe, mas sempre essa cobrança, essa preocupação de todos chegarem bem do ponto de vista físico, né, e mental também. O downwind ele começa lá no Cumbuco, a gente passa pela Lagoa do Cauípe até chegar no Pecém, onde tem o porto. E desse porto, ele tem, se eu não me engano, acho que são 2,5 km entrando pro mar, mais ou menos. Então o que é que a gente faz? A gente para, desce o kite, enrola a barra, bota por debaixo do braço, passa caminhando, né, por debaixo do porto e levanta o kite do outro lado. Não é um percurso tão longe, foram 75 km até Lagoinha, né, saindo do Cumbuco, e foi tranquilo, assim, tipo, tem algumas partes que a gente tem que ter cuidado por causa de algumas pedras. Porto do Pecém ali a gente baixa o kite um pouquinho antes, passa por baixo da ponte, aí chega mais embaixo, a gente levanta o equipamento de novo e continua. A gente desceu ali no Porto do Pecém, quando abaixou os kites, passou para o outro lado do porto para sair de novo. Foi uns 40 minutos de trajeto, até que baixar o kite, tirar as linhas, agarrar o kite na mão, a prancha do outro lado e você andar uns 15 minutos por baixo do porto até chegar a um ponto onde tem uma baía
e você aí monta de novo com um vento um pouco mais terral e aí a gente já sai para Taíba ou para Paracuru, né? Aí já começa um pouquinho as ondas que dá para brincar. Partindo daí é só alegria, né? É só brincadeira, a gente vai brincando nas ondinhas até chegar na Taíba. A Taíba é um pico bom de onda também, o mar já fica um pouco maior, você já tem que ter um pouco mais de experiência para saber passar as ondas, né? A arrebentação. Aí o esporte fica mais legal, fica algo mais, porra, mais emocionante. Puxar uma barra, pô, dar um salto, sabe? Sentir aquela sensação de, porra, vai dar merda, sabe? É muito bom, muito bom. Aí só tem que ter cuidado nas partes que tem pedra, né? Que a gente vai sinalizando pra galera que vai com a gente, pra eles entrarem mais. E aí a gente chega em Paracuru. Chegamos lá em Paracuru, tudo lindo, maravilhoso, vento bombando. E na parada de Paracuru, a gente descansa um pouco, se hidrata, né? E aí continua o percurso. Depois aqui do Paracuru também a gente tem que entrar um pouquinho mais. E quando chega aqui em Capinhaçu do Ceará, pra mim, disparado o melhor lugar pra poder velejar. o vento, ele fica bem maral, então ele puxa muito pra areia. Então é uma parte que a gente tem que ter bastante cuidado ali, porque a gente veleja muito na beira, né? Qualquer coisinha a gente passa pra areia. Mas ontem foi incrível, condições de vento perfeito, a paisagem que a gente vinha vendo todo o tempo de lá pra cá, uma coisa mais linda que a outra. O vento estava perfeito, estava de 8, sensacional, tá final de tarde que a gente chegou no Lagoinha, tipo 4h30 e foi bem legal. Pô, é bastante divertido. É a final de campeonato, é o segundo dia, é o jogo com estádio cheio. Segundo dia, certamente tiveram aqueles que tiveram muita dificuldade, e aí é onde vem a divisão entre os homens e os meninos. Quem é os velejadores casca grossa e que são os velejadores que ainda estão pegando mais experiência, né? Porque assim, foi um dia que exigia mais técnica. Já é um dia onde a gente já tá, o corpo já tá um pouco mais cansado, né? Porque a gente teve aquela empolgação toda do primeiro dia. E é um dia que o percurso ele é mais longo, em torno de 110 quilômetros de velejo, né? O lance da dor muscular é interessante, né? Logo quando a gente acorda, você sente dessas dores musculares, mas à medida que o horário vai avançando, acho que tem uma descarga de adrenalina e você vai deixando de sentir as dores. O que acontece? O segundo dia, muitos quilômetros. A gente pensou que eram 95 quilômetros, que então aí a gente ficou mais de boa, mas a realidade era mais de 105 quilômetros. E aí a gente vai fazendo um pouquinho de movimentação, não só reto, e aí a gente fez mais ainda, de 105 quilômetros. São 120 quilômetros e aí é punk, com algumas passagens bem complicadas, do ponto de vista de pedras, de enseadas que cai o vento, então você tem que ter uma técnica maior para poder cumprir todo o trajeto. Tem muita gente de Fortaleza que já fizeram até Cumbuco Paracuru, né? Aí Lagoinha, que são mais 20 km para frente, é o primeiro trecho. O segundo trecho, muitos não fizeram, sabem que é uma distância muito grande, né? Mas eles já acordaram na vibe do evento, tomaram seu café, armaram seu equipamento e já estão preparados psicologicamente para descer. Infelizmente nem todos conseguiram completar, mas isso faz parte. Alguns que não completaram o ano passado vieram esse ano e conseguiram completar. Isso é muito bacana, né? Porque o cara fica com aquela noia na cabeça, né? Pô, porque eu não consegui e outro consegui, tá aí no ano seguinte acaba vindo também. Era um trecho que a gente tinha completado ano passado, então tipo, foi com um gosto um pouco maior para mim esse ano para poder fazer inteiro. E eu acho que eu fui com tanta vontade para conseguir chegar que eu não parei na última parada, na parada que eu parei ano passado. Quando eu me vi, eu já estava dentro da parada final perguntando onde eu estava, que eu estava perdido. Simplesmente fui embora com a rapaziada e meti o pé. A gente vai naquela superação, força, chega na hora que as pernas já não sentem. A gente vai com prancha do sur, que não tem alça, não tem nada para se assegurar, senão só nossas próprias pernas.
e fica na hora que aí já o corpo tipo não responde, tem que trocar, tem que fazer alguma coisa para continuar. E o nosso objetivo era só chegar. Teve muita gente que se assustou com o tamanho do mar, o tamanho das ondas. A gente passou por picos onde realmente as ondas estavam, sei lá, vamos botar aí 1,5 metro de onda, né, mais para dentro, ondulação. Né? Então assusta quem não tem tanta experiência, né, com o velejo do mar. Né? Mas assim, para mim foi surreal, né? Eu curto bastante, embora tenha sido bastante cansativo. O final do segundo dia, assim, foi sensacional. A gente chegou lá na Praia de Jungfrau, acho que eram umas 4 horas da tarde. Chegou eu, Bebê, Fábio. E, pô, a sensação de tu chegar, completar, pô, abrir uma cerveja, cara, tomar com seus amigos ali. Amigos, assim, são amigos que a gente faz na trip, mas, tipo, é uma sintonia tão grande que a gente cria um com o outro que a gente acaba realmente se tornando amigo. No começo do dia, tava felizona, pronta pra próxima. E aí, logo no começo, deu erro. Total. Meu kite caiu na onda, rasgou todinho. Ela descendo, o kite caiu de ré e pegou bem na onda. Aí o kite dela rasgou. Tava eu e o Marcelino. Eu peguei o kite dela, levei pra beira. O Marcelino trouxe ela fazendo body drag, puxando no trapézio. A gente colocou ela na areia lá com segurança. Ela pegou o carro falou pra ela, vamos descer mais ali pra baixo. Quando chegar lá, a gente vai montar outro kite pra ti e tu entra de novo. E aí, caramba, não tava contando com essa. Não estava contando mesmo, tava toda empolgada. E aí eu saí, na hora o pessoal trocou lá o kite, teve o resgate bem direitinho, muita segurança, né, mas a tristeza tava grande porque eu tava, e agora, bem no começo, tinha acabado de começar na primeira praia. Aí todo mundo saiu super bem lá, a gente continuou o downwind. E quando chegou mais lá na frente, eu vi que ela tava montando um kite. Eu vi que ela tava montando um kite pequeno também, 6 metros. O vento tava um pouquinho fraco ainda. Aí na saída da beira ali, ela conseguiu sair legal. Aí ela conseguiu passar a arrebentação, né, onde a zona quebra ali, e ficou mais lá pro meio. Só que quando ela chegou lá, o vento lá tava um pouquinho fraco para ela. Então ela começou a movimentar o kite não puxava ela. Aí eu fiquei pensando, eu vou dar meu kite para ela e vou com o kite dela, que eu tenho mais experiência, consigo fazer o kite me puxar, é pequeno, mas eu consigo fazer ele me puxar e vou tranquilo e deixar ela ir se divertindo e aproveitando o downwind. Aqui não tem tempo ruim, né? O tempo ruim não tem. Na hora me deram outro kite, vou tentar de novo. O vento estava meio fraco e o kite era pequeno. Mas aí tentei de novo e caramba, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu entrei, que eu persisti, porque depois foi perfeito, assim. O vento melhorou, o sol abriu, né? Porque no começo estava nublado, aí o vento estava muito rajado, também foi um dos motivos de eu ter derrubado o kite. Mas aí deu muito certo. Consegui pegar o kite, subir o kite e pronto. Vim fazendo kite loop todo o tempo, porque o kite 6 metros é pequeno demais pra mim, o vento estava fraco também. Aí eu não podia parar de movimentar o kite, senão eu afundava. Então vim mandando kite loop direto, tirando o kite 3, 4 vezes para um lado, 4 para o outro, e foi dando certo. O aumento, né, da participação feminina no kite tem sido expressivo.
É legal esse movimento porque era um esporte relativamente masculino, a gente via muitos homens e aqui no Ceará especificamente ele vem aumentando bastante, não só no público feminino, né? De uns anos pra cá, desde que eu comecei, né, a andar de kite, eu venho prestando muita atenção nisso e fico muito feliz, né, em ver a mulherada no mar. Isso é legal porque a gente consegue ver que de fato a mulherada pode fazer o que quiser, né? Ele é um esporte fácil, na minha opinião, claro, tem que ter todo o cuidado, né? É um esporte radical, né? Requer muita segurança, enfim. Então, quanto mais os anos estão passando, mais as mulheres estão vendo, porque a visão que o pessoal tem no kite é de é um esporte muito masculino, tem que ter muita força, né? Tem que ter muita resistência, mas na verdade não é só isso, né? Tem que ter técnica, muita técnica, muito mais técnica na verdade do que força. A gente não segura a pipa com a mão, com a força, né? É mais com a técnica, saber manejar, botar na janela do vento certa. Mas ele é um esporte fácil de praticar e eu acho que isso também conquista muito. A mulherada na primeira aula na água já consegue ficar em pé, então empolga e aí elas não param mais. Eu participo de um grupo no WhatsApp que são mais de 200 mulheres, que é muito legal, a gente incentiva uma outra, combina os downwinds. E com as redes sociais, as mídias, né, eu acho que a mulherada vem começando a ver e enxergar o esporte, né, algo que elas possam também, por que eu não? Não tem outra coisa que eu gosto de fazer mais do que velejar. Então, se eu puder ajudar e incentivar outras meninas a fazerem também, é bem legal. Eu acho que quanto mais a gente está divulgando e trazendo a mulherada, né, para esse esporte, eu acho que só tem a ganhar, né? Acho que o kite só tem a ganhar com a presença das mulheres também. O terceiro trecho é de longe o mais bonito em visual. A gente passa praticamente, sei lá, 2 km para dentro do mar com isso aqui de água. E tu passa em cima de várias algas que, tipo, criam um ecossistema embaixo de você, que são várias cores, é um tom de azul, um tom de marrom aqui, que é algo muito bonito, é muito bonito. É um percurso que, como eu falei, né, é sempre muito legal por conta do vento, da intensidade do vento, da direção e do mar. E realmente ontem tinha um vento muito bom. Tava bem forte, na verdade, muito flat, tava maré sequinha, então tinha uma bancada de, não é coral, mas são pedras, né, e tinha muita alga também, então ficava um visual muito bonito, né, olhando assim à frente. Eu acho que nos percursos que eu mais gosto, né, tipo, as condições de vento são muito boas, vento bastante forte, tem bastante curral no caminho também, que se torna um obstáculo aí pra gente vir brincando, vir saltando por cima. Consegui fazer umas imagens legais também, saltando por cima dos curral. Eu conheci a Stephanie na praia mesma. Então, para nós velejar juntos, uma coisa de o começo. E assim que velejar com uma parceira que tem a mesma vontade de você, faz que o trip da vida seja mais fácil também. O terceiro dia você já tem essa mentalidade de que está perto da chegada e de que também tem um monte de corais, uns do lado dos outros, para pegar peixe, né? No meio do nada, 5 ou 10 quilômetros para dentro, porque a maré vai muito. Eu nem ia fazer o terceiro dia, não ia velejar, porque estava sem kite, né? E aí eu estava toda triste lá na praia, sentada, quase chorando. E aí a Argentina ia no kite e falou, não, pode pegar o kite, vai nele. Aí, nossa, foi uma alegria. Foi demais, o vento estava muito bom desde o início. No meio do velejo, depois da ilha do Guajiru, né, ele entrou bombando, então assim, graças a Deus eu escolhi o tamanho do kite certo. Como eu sabia que ia ser um trecho bem flat, eu escolhi a opção de vir com minha prancha bidirecional, porque imagina, você saltar alto, daí eu olhava para baixo, via aquele mar transparente, aqueles corais aparecendo assim. Essa possibilidade da gente sair de uma cidade para outra, né? Às vezes a gente faz 100, 120 quilômetros no dia. É muito legal. É de fato libertador. A gente vem e esquece de tudo. Você ama vir brincando, sabe? Brincando mesmo, tipo, olhando para as coisas, tipo, percebendo
o que está ao meu redor, sentindo aquela meio que vibração, a natureza mesmo. Um amigo da gente lá bateu o kite no curral lá, o kite rasgou. O Marcelino levou o kite dele e ele ficou lá sentado. Aí eu falei assim, macho, tu já foi rebocado alguma vez? Aí ele falou, não, só que eu que vou puxar ele, né? A gente coloca o leste dele que é preso no trapézio atrás e ele vai como se ele estivesse velejando, só que com wake, né? Como fosse um wake, assim, só com lixe. E a prancha no pé, não tem kite nem nada. O kite é eu que tô com ele pra puxar ele. Foi incrível, né? Tipo, foi uma experiência pra ele, que é a primeira vez ele sendo rebocado assim. E pra mim foi uma satisfação imensa de poder ajudar ele e ele terminar feliz ali. Essa foi só a primeira, né? De muitas, de muitas. Vou virar kitesurfista mesmo, profissional. A Zizira foi uma guerreira em terminar todo esse percurso. E eu acho que ela tá feliz com o resultado dela de ter terminado todo o percurso. Eu acho que foram 80 quilômetros, eu acho um pouquinho mais porque a gente foi parando um pouquinho. Foi uma evolução que eu fui obrigada a passar por aquilo, porque eu estava numa situação que se eu não continuasse, eu não ia ter nenhum apoio. E aí eu ia fazer só 10 quilômetros, ia parar lá na Ilha do Guajiru. Só que eu não sabia, eu vim saber depois. Então a gente começou a vir, ela veio super bem, veio bem tranquila também. Na verdade, eu que tinha que ficar tranquilizando minha mãe toda hora, né? Não era pra ser o contrário, né? Ela falou assim, a gente já tá perto da Ilha do Guajiru? Ela chegou pra mim e perguntou. Aí eu falei, a gente passou da Ilha do Guajiru já há muito tempo, já há umas 3 horas. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela disse assim, e Arpoeiras? A gente também já passou muito tempo. A gente tá quase chegando em Jeri já. E ainda teve várias histórias, porque eu tava do lado dos apoiadores, né, do pessoal que tava ajudando. E aí sempre que tinha algum perrengue, eu tava lá do lado deles. E aí, querendo ou não, quando iam contar a história, né, tal pessoa rasgou o kite, tal pessoa caiu não sei aonde. E quem é que tava? Tava a Zizira, tava o bebê. Aí foi na hora que, tipo, passaram a informação pra mãe da Zizira, né? E aí ela ficava, meu Deus, a minha filha rasgou o kite. E aí todo mundo, não, era outra pessoa. E aí essas histórias pra ela iam meio que piorando toda a situação. Mas aí todo mundo ia lá e tranquilizava. Não, minha senhora, ela está bem, ela tá lá, ela tá muito feliz. Você só tem que saber disso, ela está muito feliz. E quando ela chegar, você dá um abração nela. E ter ela lá no momento que eu cheguei foi mais especial ainda, porque eu tava, assim, eufórica, em êxtase, e aí ela chega com toda aquela calma, né, você tá bem, e aí eu, tô em casa. Eu me senti completamente em casa e abraçada por ela, né, foi muito bom. Das emoções, território brasileiro. É o vento que move o destino e o coração do guerreiro. Na rota das emoções, território brasileiro. É o vento que move o destino e o coração do guerreiro. Amigos reunidos na praia, decolam suas pipas no ar. Todos têm o mesmo sonho, é preciso navegar, foco no horizonte, onde se quer chegar. Descem junto com o vento, loucos caminhando sobre o mar. Na rota das emoções, território brasileiro. É o vento que move o destino e o coração do guerreiro. Na rota das emoções, território brasileiro. É o vento que move o destino e o coração do guerreiro. A mente viaja na frente e o corpo tem que alcançar. Caminho ensina mais do que chegada, tem que se ligar. Todo dia um desafio, uma história pra contar. E a cada nova conquista, um novo recomeçar. Dudu deu a largada,
pipoca coordenada. O monstro deu o norte, mas não perde uma piada. Mas jovem na vassoura, mandando a sua rasgada. União e muita vibe, eu não é essa pegada. O vento é meu guia que move minha vida, destino minha pipa, me traz alegria. Jogo pra cima, traço minha trilha, vejo de família, sentimento, partilha, felicidade por mais um dia. Só subo de volta depois da descida. Missão dada é missão cumprida. Na rota das emoções, território brasileiro. É o vento que move o destino e o coração do guerreiro. Na rota das emoções.